Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Essa noite eu quero compartilhar uma palavra que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. E é uma não é uma mensagem fácil de ouvir. Não é, irmãos. Mas a minha oração é que realmente Deus possa trazer cura no nosso coração. Você sabe que existe um texto bíblico que a igreja tem interpretado errado. E até nós, Marcelo, a gente diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos falar que nem crente. A alegria do Senhor, a alegria do Senhor. Quando eu digo para você, a alegria do Senhor é a nossa força, o que você entende? Você entende assim, que Deus vai te dar uma alegria, que Deus vai te encher de uma unção de alegria. Não, eu fui batizado com o batismo da alegria, porque a alegria do Senhor dentro de mim vai me dar força. Mas não é isso que o texto diz. O texto está dizendo que a alegria dele, quando eu alegro o coração dele, então eu tenho força. Quando eu encho o coração do Senhor de alegria, então eu sou capacitado, porque o meu coração está em consonância com o coração dele. Mas às vezes, queridos, para nós alegrarmos o coração dele, o nosso coração entristece. Muitas vezes eu faço Deus sorrir, mas eu choro. Jesus no Getsêmani, ele suou gotas de sangue. Jesus estava suando gota de sangue, dizendo: Pai, seja feita a tua vontade. Jesus alegrou o coração do Pai, mas o coração dele foi partido nessa terra. Muitas vezes, para nós alegrarmos o coração dele, nós temos que dizer: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É interessante que a gente sempre quer que Deus alegre a gente, quando na verdade nós devemos olhar e dizer: Pai, eu quero alegrar o teu coração. Pare e pense comigo. Qual é o momento que você está mais forte na tua vida? Qual é o momento que você tem mais ousadia? Quando é que você tem mais força na tua vida? Quando você consegue alegrar o coração dele. Meu irmão, você pode estar vivendo um momento mais desgraçado da tua vida, mas se você diz: eu sei que eu estou agradando o coração dele, eu sei que Deus está feliz comigo, então você diz: então eu tenho força. Quando é que você se sente mais fraco? Quando é que você não tem força nem para orar? É quando você sabe que o coração dele está magoado com você. Você diz assim: eu não estou bem, cara. Pastor Lucas, eu não estou bem, cara. Estou fraco. Por quê? Eu pisei na bola com Deus. Você se sente um nada. Eu queria que essa noite, que no final dessa mensagem, ainda que seja difícil para você, ainda que nós tenhamos que confrontar o nosso coração para tomar decisões, a minha oração é que no final dessa mensagem a gente possa olhar para cima e o Pai possa olhar para nós aqui em Araçatuba e dizer: esses são os meus filhos, e eu tenho alegria, eu tenho prazer neles. Diga aleluia. Abra a tua Bíblia comigo. Aê. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 9 a 22. 2 Timóteo, capítulo 4, 9 a 22. Tá, vai projetar aí. Olhe para mim onde a gente lê. Nós temos algumas pessoas novas aqui. Esse texto que nós vamos ler agora, ele tem uma gravidade. Esse texto não é um texto para você ler como você lê uma reportagem da Veja. Esse texto que nós vamos ler são as últimas palavras de um homem que está no corredor da morte. Imagine um homem velho, doente,
cansado, que já tem um decreto de Nero dizendo: você vai morrer. Ele só não sabe o dia ainda, mas Paulo apóstolo está no corredor da morte. Ele não sabe quantos dias de vida ele tem. Ele quando escreve a sequência desse texto, ele diz: eu já estou sendo entregue como uma oferta derramada. Paulo diz: o meu tempo acabou, eu vou morrer. São as palavras de um homem que sabe que vai morrer, que não vai sair daquela prisão. Paulo diz: eu não vou pregar mais em igreja nenhuma, eu não vou sair daqui. Eu terminei a minha carreira, eu combati o bom combate, agora só estou esperando a coroa que já está preparada. São as palavras de um homem que diz: eu terminei. São as palavras de um velho, do velho pastor, dentro de uma prisão suja, fedida, úmida, escura. Vamos ler o que esse homem, quando sabe que está dizendo as suas últimas palavras, o que esse homem diz? Vamos ler 2 Timóteo 4:9 diz: procure vir logo ao meu encontro. Não demora não, senão não vai dar tempo. Procure vir logo ao meu encontro. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Trode e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, o ferreiro, causou-me muitos males. Timóteo, eu sei que o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, Timóteo, porque se opôs fortemente às nossas palavras, à nossa mensagem. Na minha primeira defesa, Timóteo, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Priscila e Áquila, saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Diga comigo: e a casa de Onesíforo. Não, fala que nem crente, diga: e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam saudações. O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja com você. Irmãos, é interessante que nessas últimas palavras de Paulo, do velho apóstolo ao jovem pastor Timóteo, ele escreve num tom completamente diferente do que ele escreve à igreja de Éfeso, à igreja de Corinto, à igreja de Tessalônica. Aqui é uma carta pessoal, e aqui Paulo não economiza a palavra. Sabe quando alguém começa a refletir sobre a vida? Sabe quando alguém sabe que tem pouco tempo e você quer direcionar, ensinar algo para um jovem pastor, para um jovem filho, para um jovem discípulo? Ele quer prevenir, e as palavras vão saindo, e é interessante que ele começa a se lembrar de pessoas. Eu não sei se você em algum momento da tua vida já pensou que ia morrer. Eu já. Homem, irmão, homem é bicho mole. Em dezembro passado agora, eu fiz uma cirurgia do ombro, eu fiz uma artroscopia. Nunca tinha operado na vida. Na verdade, o homem só vai para o médico quando não aguenta mais, né?
Mas eu fiquei quase um ano. Aí chegou uma hora que eu não aguentava mais nem segurar o microfone para pregar. E a Leia disse: agora você vai, não vai? Eu falei: agora eu vou. E eu fui. E o médico disse: não tem jeito, você vai ter que fazer uma cirurgia. Vai ter que serrar um pedaço do osso da clavícula aqui. Vai ter que tirar um pedaço. Vai ter que fazer uma cirurgia, uma artroscopia. Senão o senhor não vai conseguir, porque a dor é muito grande. Ele falou: só que então assim, o senhor tem que fazer uma bateria de exame, pastor. O médico da nossa igreja: o senhor vai ter que fazer uma bateria de exame, porque o senhor vai ter que tomar anestesia geral. Vai ser uma cirurgia um pouco demorada. E o senhor já fez exame? Eu falei: eu nunca fiz exame de nada. Eu falei: então vai ter que fazer. E eu fiz os exames, me preparei, marcou a cirurgia. E eu fui ficando tenso. Mas você sabe que o homem não tem medo, o homem tem um receio assim. A gente tem receio da coisa. E eu fui ficando tenso, eu fui ficando nervoso. E a minha esposa disse: mas vocês são tudo mole. A gente faz tanta cirurgia e a gente faz tanto exame. É um negócio tão simples. Mas para mim não era simples. Meu medo era o tal da anestesia. Falei: meu Deus, vou tomar anestesia geral. Vai que o cara corta alguma coisa errada. E na sexta-feira eu fui para a Santa Casa, lá em Dracena. Eu internei às 13h, a cirurgia era às 3h. E eu fui, a Leia foi comigo. E estamos ali no quarto, ali, batendo papo, conversando. E eu meio quieto. E quando deu as 15h, a enfermeira, inclusive a enfermeira da igreja, chegou e já jogou um aventalzinho verdinho para mim. Falou bem assim: abertura para trás, pastor. Falei: gente, por que tem essa abertura para trás? E eu já botei aquele negocinho verde, um negócio meio sensual assim, bem curtinho mesmo. E a hora que ela chegou com a maca para me buscar, ela olhou para mim e falou: tem que tirar tudo, pastor. Eu falei: gente, eu vou operar do ombro, não é da próstata. Falou: tem que tirar tudo. Eu falei: mas não tem razão para tirar. Falou: pastor, vai que acontece alguma emergência lá e o senhor tem que estar liberado. Só o aventalzinho. Irmão, só que arranca tudo, você não tem defesa nenhuma naquilo lá. Você fica sem defesa, com aquela abertura para trás ainda. Eu já deitei na maca, me cobri, a enfermeira da igreja com uma vergonha, e ela me empurrando naquele corredor. E quando chega na sala de cirurgia, assim, a sala mais escura, assim, mais na penumbra, e ela me colocou um soro, e ela disse: calma que o anestesista já vai vir, o médico vai vir, vai conversar com o senhor. Eu fiquei sozinho naquela sala meio escura, uma sala ampla, eu olhando de um lado e do outro. Naquela hora, irmãos, passa um filme na cabeça da gente. O médico disse: pastor, é muito tranquilo, mas toda cirurgia é como atravessar uma rua. Tem o seu risco, então não vamos fazer, vamos fazer tudo, mas vamos pedir a Deus. Médico crente. E é interessante que a gente lembra de muita coisa ruim. A gente tem coisa que você não quer lembrar, mas você começa a lembrar de coisa ruim, Marcelo. Sabe, uns fantasmas começam a vir na cabeça da gente do passado, gente que fez mal pra gente, coisa que entristeceu o coração. E aí a gente quer mudar o filme, e a gente começa a lembrar das pessoas que amam a gente, que estão orando pela gente. Eu olho para o apóstolo Paulo, é exatamente isso. O filme começa a passar. Ele diz: Timóteo, vem depressa, traz Marcos com você. Ô Timóteo, o desgraçado do Alexandre, o latoeiro, ele me fez mal a vida inteira. Eu já entreguei ele na mão de Deus. Timóteo, cuidado com o Alexandre, porque ele resiste à verdade, ele resiste à palavra. Ele diz: o Demas me abandonou. Timóteo, na minha audiência aqui em Roma, ninguém veio. Eu fiquei sozinho. Todos da província da Ásia me abandonaram. Só Deus me livrou da boca do leão. Ô Timóteo, só Lucas ficou comigo. Timóteo, vem depressa, vem antes do inverno. Eu não queria passar esse inverno sozinho. Vai passando um filme. E ele, dentre esses nomes que aparecem na mente, naquele corredor da morte, um dos nomes que aparece
é um nome chamado Onesíforo. Diga Onesíforo. Irmãos, é sobre esse cara que eu quero conversar com vocês hoje. A gente tinha que pregar mais sobre o Onesíforo. Não é um bom nome para você colocar no teu filho. Em nome de Jesus não coloca, porque a criança não merece isso. Mas o Onesíforo, ele merece uma atenção, porque o apóstolo Paulo diz: eu quero que você se lembre, Timóteo, manda uma lembrança, um abraço para a casa do Onesíforo. E ele fala um pouco mais do Onesíforo. Vamos voltar no capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1. Segunda Timóteo capítulo 1, de 15 a 18. Olha o que ele diz. 2 Timóteo 1, capítulo 1, 15 a 18 diz: você sabe, Timóteo, que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígilo e o Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia. Olha que coisa linda. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou, me recreou, e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços o Onesíforo me prestou na cidade de Éfeso. Joia, daqui a pouco nós vamos chegar lá. O que nós aprendemos quando a gente ouve essa gravidade, essa densidade das últimas palavras de Paulo apóstolo? Primeiro, Paulo está ensinando para Timóteo e está ensinando para você e para mim aqui nessa conferência Arfá. Isso tem que trazer cura para o nosso coração, porque quem não é líder aqui vai ser, diga amém. Amém. Quem não é líder aqui um dia vai ser, você nem sabe, mas você já é líder. Deus já está olhando para você, você não vai escapar. Deus tem algo tremendo, Ele já plantou essa semente no teu coração. Diga, eu recebo, pastor. Paulo diz assim, que o ministério, a vida, sempre será ambivalente. Diga ambivalente. Irmãos, a vida, o ministério, a nossa caminhada, ela sempre é ambivalente. Paulo nessa carta deixa claro que nós vamos ter muita gente que gosta da gente, mas a gente vai ter muita gente que não gosta da gente. Que nós vamos ter muitos amigos, mas que na vida, no ministério, na liderança, nós vamos ter inimigos. É tão difícil isso, irmão. É ambivalente. Você já parou para pensar assim? Algum tempo atrás eu fui 2 vezes na casa de uma pessoa que eu amo demais. Mas eu amo esse camarada. A gente orava junto, fazia vigília junto, liderava junto. Pensa num camarada que a gente tem amor, de dormir junto mesmo, de pescar junto. E esse cara foi se afastando, começou a falar mal de mim, começou a me perseguir, se afastou da igreja. E eu fui atrás dele uma vez e disse: cara, estou sentindo tua falta. Marquei um jantar, convidei ele, levei na minha casa, mas ele não retornou para a igreja. Não, está tudo bem, está tudo já. Falei: cara, eu fiz alguma coisa para você, eu falei alguma coisa. Você é meu amigo, você é meu irmão. Meu irmão, em nome, se tem alguma coisa, me fala, me perdoa, porque eu não consegui lembrar de nada. E ele não jantou comigo, não tem nada, o Senhor não me fez nada, o Senhor só me abençoou. Aí passou um tempo, não foi na igreja mesmo. Aí eu fui até de novo. Falei: não pode um negócio desse. Eu te amo, cara. Me fala. Não tem nada não, é que eu estou de boa, estou dando um tempo. E o tempo todo falando contra a palavra, falando contra a liderança, falando contra a igreja, falando contra mim. Sabe, eu falei: não é possível. Cara, por que
você não gosta de mim? O que eu fiz? Fala para mim, não tem gente na tua família que se ajudou, que você estender a mão, gente que você fez de tudo e o cara não gosta de você? Pessoa da tua célula que você visitou, que você ajudou no casamento, que você abriu porta, gente que você rasgou teu coração e diz entra, e a pessoa agora, ela fala mal da tua célula, ela fala mal de você, ela fala mal da igreja. Irmãos, quem que tinha argumento para falar de Paulo apóstolo, irmãos? Esse homem que devotou a vida, esse homem que pregou um evangelho limpo, sem máscara, um homem que enfrentou judeus, que enfrentou a cúria de Jerusalém, um homem que rasgou o coração, que tinha no corpo as marcas de Cristo, e ele diz: por que Hermógenes me abandonou? Demas foi embora, o Alexandre ele tinha ódio de mim. Então olha aqui para mim, nessa conferência Rafa, eu quero que você tem que ter maturidade para entender uma coisa: a vida é ambivalente. Você vai ter gente que te ama, você vai ter o Onesíforo que vai atravessar mares para te visitar, você vai ter o Lucas, o doutor Lucas, o médico. Paulo diz: todo mundo me abandonou, mas o doutor Lucas ficou comigo. Um médico que podia ganhar dinheiro, um médico que podia ir para qualquer canto, mas aquele médico permaneceu ali em Roma para cuidar de Paulo, para zelar de Paulo, para amar Paulo. Paulo diz: o ministério, a vida, tem aplausos, mas tem crítica. A vida, o ministério, a liderança, às vezes você tem uma multidão, mas às vezes você não tem ninguém. Ele diz: todos me abandonaram. O Paulo, que estava acostumado com o Areópago, com igrejas, com o presbitério, agora ele estava sozinho. Um líder, um pastor, um homem, uma mulher de Deus, para nós sermos realmente curados, tratados, nós temos que conseguir administrar, irmãos, essa ambivalência da vida. A vida é cíclica, e nós temos que aprender a romper esses ciclos da vida e da liderança. Diga amém, pastor. Uma outra coisa que eu quero ver com vocês aqui, é que nessa humildade do apóstolo Paulo, Paulo nos ensina o seguinte: nós precisamos das pessoas. Diga: eu preciso das pessoas. Irmão, isso aqui não é o pastor Marcelo, o pastor Jeto, o pastor Gilberto. Isso aqui é o apóstolo Paulo, o homem que foi arrebatado até o terceiro céu. O homem que dos 27 livros do Novo Testamento ele escreveu 13. Do camarada que formou pastores, um camarada internacional. Esse homem chega no final da vida e diz assim: Timóteo, eu preciso de você. Não demora. Eu não quero passar o inverno sozinho. Não vem sozinho não, Timóteo. Traz João Marcos com você. Paulo tem a humildade de dizer o seguinte: eu preciso de pessoas. Eu não quero terminar sozinho. Eu não quero passar esse inverno sozinho. Sabe, queridos, eu sou um homem de oração. Eu fui forjado nas matas. Eu comecei no meio do mato, orando sozinho. Eu fazia faculdade de Direito e eu chegava 00:30 em casa. E eu ia para uma fazenda.
quando nenhum amigo ia comigo, eu ia sozinho, eu estava no meio de uma mata. E eu passava noites e noites de joelho orando, clamando. Foi assim que eu comecei minha vida, foi assim que eu comecei meu ministério. Eu sempre orando, jejuando. Às vezes eu jejuava tanto que eu não tinha força para subir as escadas da faculdade. Eu estou falando isso não para me mostrar, mas para te dar um exemplo. Eu queria falar com os jovens aqui. A solidão espiritual é um perigo. Irmãos, às vezes eu tenho medo, eu tenho alguns líderes comigo que dizem assim: ai pastor, o meu negócio agora é 8 horas, só na presença de Deus. Eu tenho um discípulo meu, que esse dia chegou para mim e disse assim: sabe pastor, eu não estou querendo nem ver gente mais. Eu disse: você está errado. Ele falou: se eu pudesse eu me trancava num quarto, e era só eu e Deus. Eu disse: você está errado, porque Jesus não fez isso. Jesus ele passava a noite no monte, mas de manhã ele estava no meio da multidão. Jesus amava as pessoas. Às vezes eu vejo homens e mulheres entrando numa dimensão de solidão, que não quer mais ter contato com gente. Pessoas que entram na nuvem e não quer sair da nuvem mais. Deixa eu te dizer, quando Pedro quis construir 3 tendas naquele monte, Jesus: vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui, não vamos sair da nuvem mais não. Jesus disse: para Pedro, lá embaixo tem demônio para expulsar, lá embaixo tem enfermo para curar, tem uma multidão que precisa ouvir. Pedro, nós não vamos ficar aqui em cima, nós vamos descer. Deus, eu estou falando com líderes aqui, eu quero que você entenda. A gente tem que orar, a gente tem que buscar Deus. Mas eu percebo que alguns líderes entram num exagero, em que essas pessoas, elas criam um muro em volta de si. Às vezes um muro de santidade, e que acaba afastando as pessoas dela. Não era isso que Jesus fazia. Jesus diz: vinde a mim, o cansado, o sobrecarregado. Vem a prostituta, vem o bêbado, vem o viciado. Meu irmão, você sabe aquela coisa de pentecostal radical, que o cara diz: olha, sangue e fogo. O cara vê, não é? Vê uma mulher, uma mini saia assim, toda escandalosa, e já diz: pombagira do inferno. São os extremos. Nós precisamos ter contato com pessoas, nos aproximarmos das pessoas. Nós precisamos não só nos aproximar, mas nós precisamos entender. Deus disse assim: não é bom que o homem esteja. Não foi o teólogo que disse isso, não foi o pastor que disse isso. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Deus disse isso para quem? Para Adão. Ô Adão, não está bom. Não está bom que não está bom ser sozinho. Se você entendeu o que Deus está dizendo assim: Adão, não é bom que você seja inteiro. Diga inteiro. Diga inteiro. Porque enquanto Adão foi inteiro, ele foi sozinho. Sabe qual é a característica de uma pessoa sozinha? É que ela é inteira. Eu me basto. Quando Adão compartilhou uma parte dele, o que aconteceu? Deus gerou uma vida. A multiplicação não veio do ventre de Eva. A multiplicação veio do compartilhar de um homem. A Bíblia diz que toda a raça humana não veio do ventre de Eva. Toda a raça humana veio de Adão. Então presta atenção no que eu vou te dizer. Existem muitas pessoas que são solitárias. Existe muita gente sozinha. Às vezes tem uma família enorme, às vezes está dentro da igreja, mas está sozinho. Por quê? Porque são pessoas
inteiras. Pessoas que não querem compartilhar o coração, pessoas que não querem compartilhar a vida, pessoas que não querem compartilhar um abraço, pessoas que não querem compartilhar um aperto de mão. Meu irmão, tem muita gente que diz assim: ai, pastor Jetro, é o meu temperamento, sabe? Esse negócio que vocês fazem aí, abraça seu irmão. Eu não gosto muito, eu não sou muito esse negócio de abraçar. Deixa eu te dizer, você é doente. Você é doente. Pastor Jetro, não me ofende não. Ofendo sim. Sabe por quê? Porque eu também fui. Eu não abraçava nem minha mãe, irmão. Eu não abraçava nem minha mãe e não derramava uma lágrima. O dia que meu pai encostou uma faca na minha barriga, eu disse assim: nunca mais ninguém vai me fazer sofrer. Ninguém me toca nessa vida mais. Um dia minha mãe olhou para mim e disse assim: se eu morrer você vai chorar? Eu falei: não, desse aqui não sai mais lágrima. Eu tinha perdido 2 amigos num acidente de carro. Estava no sepultamento, todo mundo chorando e eu lá assim olhando. Minha mãe disse: não é possível, são que nem seus irmãos, vocês cresceram juntos, você não vai chorar? Eu não vou. Ninguém vai me fazer chorar. Não tocava ninguém, não abraçava ninguém. Mas um dia eu me encontrei com Jesus. Um dia eu me encontrei com Ele. E sabe o que Jesus me disse? Jetro, você quer se entregar para mim? Porque um dia você disse assim: Jesus, eu me entrego na tua mão. Fala para mim, existe alguma coisa na mão de Deus inteira? Não, olha aqui para mim, por favor. Deus tem alguma coisa inteira, irmãos? Me diga uma coisa de Deus que é inteira. Deus fez essa terra. O que Deus fez? Ele diz: eu vou compartilhar essa terra. A terra Ele deu para os filhos dos homens. Mas aí Deus tinha o céu, Ele tinha a casa dele. Deus disse: a minha casa é de ouro, mansões celestiais, é o meu céu. Eu já dei a terra para eles. E o céu? Eu vou dar o céu também. Eu não sei você, mas Jesus Cristo disse: eu vou preparar morada para vocês. Já tem um lugar. Deus disse: eu vou dar o céu para vocês. Deus decidiu compartilhar a casa dele. É para lá que nós vamos. Eu vou para lá. Ai, 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 ai. Eu vou para lá. Ai, 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 ai. Meus pés vão pisar no ouro. Lá eu vou cantar no coro. Diga aí só quem vai lá. E aí tinha os anjos. Deus criou os anjos para quê? Para o céu. Deus fez os anjos eram para a glória dele, serviam diante dele. Deus diz: eu vou dar os anjos também. Eu vou compartilhar os anjos também. Deus não aguentou, irmão. Eu vou compartilhar os anjos. Não sei se você sabe, mas os anjos estão a serviço de quem? Dos santos, dos salvos, da igreja. Os anjos do Senhor já estão acampados ao redor da tua casa, da tua vida, da tua cela. Deus compartilhou os anjos. Só tinha uma coisa que estava inteira. Só uma coisa. O Espírito Ele já tinha compartilhado. A vida dele Ele já tinha compartilhado. Mas Ele tinha um único filho. O filho estava inteirinho, o pão da vida. Deus disse: eu vou partir meu filho. E o profeta Isaías no capítulo 53 disse: agradou a Deus moê-lo na cruz. Deus despedaçou o pão da vida na cruz. E Deus compartilhou com você e comigo. Olha para mim. Deus tem alguma coisa inteira, sim ou não? Deus não tem nada inteiro. Por quê? Porque tudo que você entregar na mão de Deus, Ele vai compartilhar. Se você entregar a tua casa para Ele, Ele compartilha. Se você entregar teu carro para Ele, Ele vai compartilhar. E se você entregar sua vida para Ele, o que Deus vai fazer? Você diz: Deus, eu quero te entregar a minha vida. Meu irmão, o dia que eu disse: Jesus, eu te entrego a minha vida, Jesus disse: você tem certeza, Jetro? Tem, Jesus, a minha vida é tua. Então Jesus disse: então se prepara,
porque eu vou te compartilhar, eu vou te partir, Jetro. E eu estou aqui em Araçatuba, compartilhando a minha vida com você, compartilhando a mensagem com você. Deus quer partir você. Você quer uma coisa inteira? Entrega na mão do diabo. Se você tem alguma coisa e não quer compartilhar com ninguém, entrega na mão do diabo, que o diabo não vai deixar nem você usar. Porque o diabo é meu, mas Deus não. E quando Deus me tocou, Ele me curou. Sabe qual a maior alegria que eu tenho? É quando alguém chega e diz: me dá um abraço. Sabe que a coisa mais gostosa do mundo é quando alguém toca na gente, quando alguém dá um beijo na gente. Eu tinha tanto ódio do meu pai. Hoje eu chego, meu pai me espera no portão, e ele me cata pelo meio, e ele começa a me beijar assim na barriga, e eu beijo a careca dele, porque Deus me curou. E essa conferência Rafa é para Deus trazer cura na sua vida. Já passou do tempo de você viver sozinho. Chega, Deus vai compartilhar você essa noite. Timóteo, vem depressa, Timóteo. Eu preciso de você. Sabe, irmãos, quando eu fiz essa cirurgia em dezembro, sabe qual foi a coisa mais gostosa da minha vida? Foi quando eu deitei na maca assim, a minha mulher segurou na minha mão. Eu não sei se alguém já te segurou na tua mão, se alguém segurou na tua mão assim, quando você estava com o coração tão apertado. Minha mulher segurou na minha mão e disse assim: eu estou aqui, meu bem, vamos orar? Eu falei: então ora. Ela orou, segurando na minha mão. Eu apertava a mão dela, porque quando a gente está meio assim, com receinho assim, a gente aperta a mão do outro. E eu apertei a mão dela, ela orou por mim, me deu um beijo e falou: eu vou estar aqui orando e esperando você. Sabe qual é a coisa mais gostosa do mundo? É nós termos pessoas que nos amam do nosso lado. A gente precisa de pessoas, queridos. Paulo diz: eu preciso de você, Timóteo. Eu preciso. Mas vamos avançar. Vamos chegar no Onesíforo aqui. Paulo diz assim: o Onesíforo, ele me procurou. Ele foi a Roma e ele me procurou até me encontrar. E Paulo usa uma palavra assim, ó: o Onesífero me recreou, me reanimou muitas vezes. Diga: recreou. Irmãos, eu sei que na NVI a palavra parece: o Onesífero me reanimou, mas o verbo no original é: o Onesíforo me recreou muitas vezes naquela prisão em Roma. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas esses dias atrás eu fui buscar minha filha. Inclusive minha esposa não veio comigo hoje, que amanhã minha filha tem 8 anos, ela vai ter uma prova na escola. Mas esse dia eu fui buscar a Estherzinha na escola. E a Estherzinha é muito esperta, muito ligeira. Todo pai fala isso, né? Já viu o pai? Não tem nenhum pai que fala: meu filho é tão bobinho assim. Pai é tudo igual. É o mais esperto, mais ligeiro, mais inteligente, né? Mas eu fui buscar a Estherzinha, ela entrou no carro. Eu disse: e aí, filho, tá tudo bem? E eu fiz uma pergunta assim, sabe quando você pergunta sem pensar? Eu disse: filha, qual é a parte que você mais gosta da escola? Ela falou: recreio, papai. Falei: ué, na verdade o que eu queria perguntar assim: qual é a matéria que ela mais gostava? Qual que é a disciplina
Mas eu perguntei a parte. Qual é a parte que você mais gosta da escola? É na hora. Não pensa, o recreio, papai. Eu gosto do recreio. E eu dei risada e falei assim: ah, filha, papai também. Porque, irmãos, o recreio é tudodebom.com, não é? Você lembra do teu tempo de escola? Eu sei que alguns aqui faz tempo, mas sempre teve o recreio. Irmão, ninguém saía da sala primeiro que eu, ninguém. Porque a hora que tocava o sino, irmãos, tocava o sinal, eu abria. Primeiro que eu queria comer merenda primeiro dos outros. Porque naquele tempo tinha merenda, eu já ia para a merenda, eu queria comer merenda rápido, porque eu queria que desse tempo de eu brincar depois da merenda. Mas a gente cresce, e não é diferente. Porque você vai para o ginásio, você vai para o colegial, e às vezes você está tendo aquela aula, né? Aquela aula de matemática. E você já parou para pensar que a gente aprende umas coisas que ninguém sabe por que aprende? Não, pensa, você está naquela aula de matemática aprendendo trigonometria. Meu irmão, para que você vai usar trigonometria na tua vida? Fala para mim. Você está naquela aula de ciência aprendendo tabela periódica. O cálculo das tabelas periódicas, o número de massa. Você fala, meu Deus, e como é que está? E é o cálcio, e é no seu carbono, e é não sei o que. Você fala, e tem que decorar aquilo. E se a cabeça vai fervendo, geralmente é um japonês que dá aula, você está com raiva do cara já. E aí quando a cabeça está fervendo, você não está entendendo nada, de repente... Fala para mim. Você fala, Yahoo! Não tem mais trigonometria, não tem mais massa, não tem mais nada. Você fala, graças a Deus, recreio. E você vai para... Você não vai fazer nada, mas você sai para fora. Falou, graças a Deus, recreou. Eu estou falando tudo isso, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo diz: quando o Onesíforo chegava naquela prisão em Roma, irmão, pensa numa prisão que o esgoto passava dentro dela. Ainda existem ruínas das prisões romanas. Se você for em Roma, você vai ver lá. O esgoto passava, a maioria dos presos morriam de infecção, de febre, de doença. Porque às vezes quando chovia, as fezes, o lixo subia com a água, e os presidiários ficavam com aquela caca pela cintura. Imagina uma prisão fedida, úmida, escura. Paulo diz assim: quando o Onesíforo chegava, o sinal tocava. Quando o Onesíforo chegava, ele trazia a hora do recreio naquela prisão. O Onesíforo conseguia iluminar aquilo, pastor Marcelo. O Onesíforo conseguia mudar o cheiro. O Onesíforo conseguia fazer o apóstolo Paulo rir. Era recreio. O Onesíforo transformava aquele ambiente. Eu penso que o apóstolo Paulo não via a hora. Será que o Onesíforo vem hoje? Será que a gente vai ter recreio aqui hoje? E eu queria que você pensasse no Onesíforo como uma figura da igreja. Porque Deus colocou a gente nessa terra para ser sal. Jesus disse, a igreja, vocês são sal. O que o sal faz, irmãos? O sal tem a capacidade de mudar o sabor. Jesus diz, vocês são luz nessa terra. O que a luz faz? A luz tem a capacidade de mandar a escuridão embora, de destruir a escuridão, de acabar com a escuridão. Jesus diz, o apóstolo Paulo diz, a igreja, vocês são um bom perfume de Cristo. Vocês têm um cheiro de Cristo. Aonde vocês chegam, o cheiro muda, o ambiente muda. Nós fomos chamados para trazer a hora do recreio nessa terra. Querido, olhe do lado de fora da igreja. Olhe pela janela da tua casa.
Como é que esse mundo está, irmãos? Esse mundo está em escuridão. Irmãos, esse mundo que nós estamos aqui, esse mundo fede. Você já foi numa biqueira, numa boca de crack? Algum tempo atrás nós fomos buscar um cara que fazia 3 dias que tinha saído de casa, 3 dias sem comer e sem tomar banho. Estava trancado dentro de um quarto escuro com mais uns caras fumando crack. 3 dias defecando na roupa, sem comer, sem tomar banho, só uma pedra de crack atrás da outra. Deixou o carro lá para pagar o crack. Quando você entra num quarto, você imagina um quarto, um monte de homem defecando, sem tomar banho. A fumaça do crack é um fedor do inferno. Você já foi numa zona de baixo meretrício? Entra numa casa de prostituição, você vai sentir o cheiro do cigarro, o cheiro do sexo, do suor, da bebida, do álcool. Esse mundo cheira o sangue da chacina, dos assassinatos, dos suicídios. É o sangue da violência, do ódio. Esse mundo fede o vômito dos bêbados, os fetos dos abortos jogados nos esgotos. Esse mundo está fedendo. E só a igreja pode exalar o perfume de Cristo nessa terra. As pessoas estão presas, irmãos. As pessoas estão dentro da cela da depressão, na cela do vício. As pessoas estão dentro das prisões, da insônia, do medo, do pânico, do ódio. Só tem um povo que pode tocar o sinal do recreio. Só tem um povo. Só um povo. Sabe o que Paulo diz? Paulo diz que o Onesíforo, ele chegou em Roma, mais de 500 mil habitantes. E Paulo diz, ele me procurou até me encontrar. O Onesíforo não ficou esperando, o Onesíforo foi. Eu já falei isso aqui, vou repetir. A igreja, quando eu falo igreja, não estou falando de Araçatuba, estou falando igreja no sentido geral. A igreja, ela mudou o verbo. Jesus disse, ide. O que a igreja diz? Vinde. E tem que vir no dia certo. Porque se não for no dia certo, não tem salvação. A maioria das nossas igrejas, irmãos, principalmente igrejas batistas, o pecador só tem uma chance. Ele tem que vir na igreja no domingo à noite. Porque se ele vier no domingo de manhã, ele vai continuar no inferno, porque não tem chance para ele. A única chance do pecador é no domingo à noite, quando o pastor diz, tem alguém? Porque se ele vier na quarta-feira não pode fazer isso, porque é de oração. Domingo de manhã é a escola bíblica dominical. Não pode também. A chance do pecador é acertar o dia, e o dia que o pastor tem coragem de fazer o apelo. Assim nós vivemos numa tradição durante muito tempo. Agora fala para mim, onde é que está escrito na Bíblia que a igreja tem a prerrogativa de dizer, quantos querem? Vinde. A igreja tem essa prerrogativa? Não. Porque a prerrogativa da igreja, Jesus disse, ide. A igreja não tem autoridade para dizer vinde, só Jesus tem. Nós mudamos o verbo, irmãos. A igreja precisa ir. Eu vou asseverar algo aqui, é para te chocar mesmo, mas não é heresia. A igreja está desesperada para ir para o céu, mas Jesus mandou a igreja para o inferno. Eu vou repetir. A igreja está desesperada para ir para o céu, mas Jesus mandou a igreja para o inferno. Ué, como assim, pastor? Ué, irmãos, o que Jesus disse? Sobre essa pedra eu vou edificar o que, irmãos? O que, irmãos? Jesus disse, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. E o que? E as portas do inferno
não prevaleceram contra ela. Para onde que a igreja tem que ir? Arrebentar as portas do inferno. É entrar lá, é entrar na prisão, na escuridão, é enfrentar os demônios, é arrebentar. Por que que tem muito líder de célula que desiste? Por que que tem muito líder de célula que volta atrás? Porque a ficha do cara cai assim, dizendo: meu Deus, eu não pensei que era assim não, velho. Eu pensei que ser líder de célula era só ir lá na frente e... Eu não pensei que ser líder de célula era entrar lá no inferno da minha vila, da minha rua. Já pensou, pastor Marcelo, chegar no domingo à noite e dizer assim: amanhã, quantos querem entrar no inferno comigo? Quantos vão? Querido, pelo amor de Deus, não julgue a minha teologia. Eu quero que vocês comecem a pensar. Nós temos pregado uma mensagem, pastores, que a gente tem que parar para pensar. Porque a igreja, irmãos, ela inventou um terceiro lugar. Eu aprendi no seminário que a gente fazia apelo assim: hoje você faz, hoje, meu amigo, hoje tu tens uma escolha. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Aí para e pensa. Eu estou dizendo assim para o cara: você pode escolher hoje se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Não é assim? Você tem que tomar uma decisão: se você vai para o céu ou vai para o inferno. Então me diga o seguinte: onde é que esse cara está? Não, me diga o nome, da onde ele está. Porque se o cara vai escolher se ele vai para o céu ou para o inferno, então ele está onde? Não, me responda aí. Me dá o nome desse terceiro lugar. Não, irmão. Não sei. Me dá um nome. Sabe por quê, meu irmão? Essa palavra que eu estou te pregando, ela diz que só existe dois lugares: ou o cara está no império das trevas, ou está no reino do Filho do seu amor. Ou o cara está morto, ou ele está vivo. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados. Nós estávamos condenados. Nós não íamos entrar em condenação. Nós já estávamos condenados. Deixa eu te dizer: quem não é filho de Deus já é filho do diabo, já está morto, não vai morrer, já está morto, já está na escuridão, já está debaixo do domínio do inferno. O nosso apelo é: você quer sair do inferno? Você quer sair da escuridão? Você quer sair da morte? Ainda tem esperança para você. Queridos, não existe campo neutro, não existe terceiro lugar, só tem dois, só dois caminhos. O que a igreja precisa fazer? É pesado isso, né, irmãos? É duro de ouvir isso. Mas a igreja precisa entrar no império das trevas. A igreja precisa entrar na escuridão. A igreja precisa quebrar os grilhões dos demônios. Olha bem aqui para mim. Você está entendendo por que você está passando essa guerra? Você está entendendo o líder de célula? Você está entendendo o pastor? Você está entendendo o supervisor? Por que está essa guerra, essa luta? Sabe por quê? Porque você tem entrado lá no inferno. Você tem resgatado vidas. Você tem salvado vidas. Você tem orado dizendo: Deus, salva a minha cidade. Deus, liberta Araçatuba. Deus, liberta a minha família. Você está em guerra. Não é contra carne e sangue. Você está lutando contra demônios. Você está lutando contra as trevas. Mas eu tenho boas notícias aqui: o diabo não vai prevalecer. Araçatuba vai ser tomada pelo poder do Espírito Santo. Do Espírito Santo.
O Onesíforo, ele conseguiu recrear meu filho, minha filha. Existem pessoas próximas de você que não aguenta mais. Existem pessoas que elas não vão conseguir chegar aqui, que você vai ter que ir. O Onesíforo foi. A tua célula precisa tocar o sinal lá na tua rua. A tua vizinhança tem que dizer: essa célula está mudando a história dessa rua. Essa igreja, ela está mudando o sabor da cidade. Porque se não for assim, irmãos, não vale a pena. Se nós não tocarmos o sinal do recreio, se nós não conseguirmos recrear a vida das pessoas, nós não estamos cumprindo o nosso papel como onesíforos, como igreja. Eu vou terminar agora. Nos próximos minutos, escuta o que eu vou dizer. Nos próximos minutos, alguns que estão lá atrás, enquanto eu ainda estiver pregando, Deus vai começar a soprar o seu espírito de trás para frente. Alguns de vocês vão ser tocados de uma forma como nunca foram. Deus está trazendo nesse lugar uma unção de ousadia, de coragem. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai tocá-los de uma forma como nunca antes. Deixa eu terminar. Existe um livro apócrifo chamado Atos de Paulo. Presta atenção, vou terminar. Livro apócrifo é um livro histórico. Não faz parte do cânon sagrado da Bíblia, mas são livros de estudos, livros históricos, chamados apócrifos. Esse livro chama-se Atos de Paulo. Nesse livro apócrifo conta um pouco da história de Paulo em Éfeso, na sua primeira viagem missionária, quando Paulo vai à Ásia e ele chega na cidade de Éfeso. Paulo fica 2 anos em Éfeso e ele começa a igreja. E um dos primeiros convertidos em Éfeso, que hoje fica na região da Turquia, no país da Turquia, uma das igrejas do Apocalipse, eu já estive lá. Um dos primeiros convertidos foi o Onesíforo. Paulo prega a mensagem do Evangelho, o Onesíforo e a sua família se convertem. O que o Onesíforo faz? Ele pega Paulo e leva para a casa dele. Ele começa a cuidar de Paulo. Paulo diz: você sabe, Timóteo, quantos serviços o Onesíforo prestou para nós, para mim, lá na cidade de Éfeso. Mas nesse tempo, irmãos, Paulo estava com vigor. Era um Marcelão, era um pastor Jetro, cheio de saúde, cheio de vida, pregando no Rafá, pregando nas conferências, viajando. O Paulo estava nas nações, era o cara do Areópago, era o cara que estava abrindo igreja, bombando, estava vendendo DVD para todo quanto é canto, era o cara que estava na televisão, crescendo, multiplicando. Paulo era o cara, estava na capa da revista. Mas os anos se passaram. Muitos anos se passaram. E agora Paulo já não tem sucesso nenhum. Fique comigo aqui. Paulo diz o seguinte: todos os da província da Ásia me abandonaram, levantaram falso testemunho. Paulo está condenado à morte lá em Roma, esperando para ser decapitado por ordem de Nero. Hermógenes
Demas, eles fomentam para que os outros discípulos também abandonem o apóstolo Paulo e o seu ministério. O Alexandre está espalhando em todos os jornais que Paulo é um falsário, é um falso apóstolo, um falso profeta. Paulo está doente, está velho. Ninguém vai visitá-lo, ninguém vai na audiência dele. Mas Paulo diz: o Onesíforo, que Deus tenha misericórdia da casa dele. Sabe por quê? Porque o Onesíforo saiu da Turquia, de Éfeso, lá da Ásia, atravessou o continente. Ele vai para a Europa, ele vai para Roma. Irmãos, essa viagem só podia ser feita, tinha que atravessar o oceano, só podia ser feita de navio, e navio grande. Essa viagem poderia demorar mais de um ano. O Onesíforo deixa o seu trabalho, ele deixa a sua família. Para onde você vai, Onesíforo? Eu vou atrás do meu pastor. Mas você não sabe se ele está vivo, você não sabe se vai dar tempo. Ele vai morrer. Eu não sei, mas eu vou procurar ele até achar. Ele atravessa o oceano, mares. Paulo diz: quando o Onesíforo chegou em Roma, uma cidade cosmopolita, mais de 500 mil de habitantes, muitas prisões, muita gente. Paulo diz: o Onesíforo me procurou até me encontrar. Sabe o que eu penso, irmãos? Paulo sentado naquela prisão, suja, fedida, e de repente ele ouve uns passos. Um soldado romano vem e diz: velho apóstolo, tem um cara aí querendo te visitar. Diz que veio de longe. Não é hora de visita não, mas ele está insistindo faz muito tempo. Vou deixar ele entrar aí, mas não demora não, hein? Eu penso que o coração de Paulo dispara. Ele fica pensando: quem que veio me ver? Quem que se lembrou de mim? E ele se levanta, dá uma ajeitada no cabelo, dá uma arrumada, e novamente ele escuta os passos. E uma cabeça aparece na porta da cela dizendo assim: pensou que eu não vinha, né, meu amigo? Eu estou viajando há muito tempo. Eu estou te procurando, meu apóstolo, há muitos dias, mas eu sabia que eu ia te encontrar. E Paulo diz que o Onesíforo conseguiu recriar a vida dele. E o livro diz que Onesíforo ficou do lado do apóstolo Paulo até ele morrer, até ser decapitado. Olha aqui para mim. Sabe qual é o nome disso, irmão? Gratidão. Diga gratidão. Diga gratidão. Sabe o que eu fiquei pensando quando Deus falou comigo isso aqui? Eu fiquei pensando, Gilberto, quem que faria isso por mim, cara? E eu fiquei pensando também, por quem que eu faria? Por quem que eu deixaria meu trabalho, minha família? Por quem que eu deixaria meu país? Por quem que eu atravessaria o Atlântico para entrar numa prisão fedida e dizer: eu vim ficar com você, cara? Por quem que eu faria isso? No final do ano passado, nós tivemos a última imersão em Marília. Semana passada teve a primeira. Mas no final do ano passado, nós tivemos a última imersão. São 4 por ano. E eu tenho levado os meus líderes de célula, meus supervisores. E um camarada chamado Aparecido, ele chama de Cidinho. O Cidinho, irmãos, ele teve que amputar as 2 pernas
Ele fumou mais de 40 anos e o cigarro deu uma doença, tipo uma gangrena. E ele amputou essa perna, depois ele amputou essa perna, depois ele amputou essa mão. E ele tem depois ele perdeu os dedos, ele tem uns 2 cotocos de dedo apenas, ele não tem essa mão. Então ele vive numa cadeirinha de roda. E ele estava morrendo. E um líder de célula nosso, chamado Divaldo, um pedreiro, um homem muito simples, trabalha por dia, pedreiro. Ele se tornou líder de célula e ele começou a evangelizar o Cidinho, falando para o Cidinho. E o Cidinho foi para a célula e ele ia buscar o Cidinho toda a célula. Depois ele começou a buscar todo domingo, levar para a igreja. E um dia eu fiz o apelo e o Cidinho levantou o cotoco de mão assim, dizendo: eu quero Jesus. Mas vocês imaginam que ele morrendo e ele fumava com aqueles cotocos de dedo dele. Aquilo às vezes queimava, o cigarro queimava os dedos, os cotocos dele, o toco de mão. E um dia ele chegou para mim e disse: pastor, eu quero me batizar, mas eu não consigo largar essa desgraça desse cigarro. Eu sei que eu estou morrendo, me ajuda, pastor. E eu orei com ele, a igreja orou, ele foi no encontro, ele foi no face a face, no encontro com Deus. 2 dias antes do batismo, para a glória de Deus, ele jogou o maço fora e foi completamente livre. Nós batizamos o Cido. E aí o Cido chegou para o Divaldo e disse: eu quero ser colíder, eu quero ser líder de célula. E o Divaldo disse: você vai ser líder de célula. E coloquei ele como colíder da célula. E ele pegava a cadeirinha de roda dele e ia para os bar, para o boteca, onde ele bebia e fumava. E ele começou a trazer as pessoas para a igreja, começou a trazer as pessoas para a célula. E ele chegou para mim e disse assim: pastor, eu quero ir na imersão. Eu olhei para ele e disse: ô Cidinho, dei um beijo nele. Falei: cara, não dá. Aí ele olhou assim para os cotocos das pernas dele e disse: verdade, pastor, eu esqueci que eu sou aleijado. Falei: se a tua mulher fosse, Cido, até dava. Mas a tua mulher é empregada doméstica. Ela não vai poder sair do trabalho dela, porque é uma semana lá. Quem vai dar banho em você? Quem vai te limpar quando você for no banheiro? Ele não consegue, irmãos. Quem vai te colocar no vaso? Ele falou: puxa, pastor, eu nem tinha parado para pensar nisso, é verdade. E ele ficou triste, eu também fiquei, porque não tinha o que fazer. E ele foi embora, era domingo à noite. E aí na terça-feira, o Divaldo, o pedreiro, me procurou. Falou: pastor, o Cidinho procurou o senhor, queria ir na imersão. Eu falei: foi. E o senhor falou que ele não dava para ele ir. Eu falei: como é que ele vai, Divaldo? O Divaldo falou: é verdade, pastor, não dá para ele ir. Só que eu estava orando. E eu conversei com a minha esposa. O senhor sabe, na imersão passada eu fui e eu perdi uma semana de trabalho, eu ganhei por dia. Mas Deus me abençoou. E eu conversei com a minha esposa, nós oramos. E eu queria pedir para o senhor: arruma uma vaga para o Cidinho, porque eu vou levar ele. Eu falei: Divaldo, cara, você vai carregar ele, você vai dar banho nele. Divaldo, você vai limpar ele no banheiro, Divaldo, colocar ele no vaso, tirar ele do vaso, você vai limpar ele. E o Divaldo olhou para mim e disse: deixa eu fazer isso, pastor. Deixa eu carregar meu discípulo. Deixa eu dar banho nele, pastor. E o Divaldo levou ele para a imersão. Uma semana, irmãos. Cheguei para pregar, a cadeira de roda dele quase flutuava. Vai liderar a célula agora. Olha aqui para mim. Por que você faria isso? Quem que faria isso por você? Sabe o que a igreja está precisando, irmãos? A igreja está precisando dos onesíferos. Você sabe por que nós não temos conseguido transmitir o cheiro? Você sabe por que o sinal do recreio? Você sabe por que o sinal do recreio não tem tocado na igreja, pastor Tadeu? O sinal não tem tocado na igreja. A hora do recreio não tem chegado na nossa liderança, porque está faltando onesíferos.